Galera, vou tirar meu cabelo um pouquinho aqui. Tudo bem? Aqui é o Lucas. E eu estou com, na verdade, esse Xbox 360, ele é um arcade. É os primeiros modelos do arcade. Ele é daqueles primeiros modelos que, apesar de ele ter o HDMI aqui na entrada HDMI, ele é similar àquela placa que não tem entrada HDMI. O que acontece? Esse aparelho aqui, o modelo dessa placa-mãe é uma modelo Zephyr. Como lá, de 2022 saiu o desbloqueio RGH 3.0, que facilitou muito o desbloqueio para muitas placas de Xbox 360. A Arcade, a Falcon, a Jasper, a Trinity. Porém, duas placas em específicas não foram compatíveis com o desbloqueio 3.0, que é o caso da Zephyr, que eu estou utilizando aqui, e da placa, deixa eu ver que placa era, Trinity, a placa Phenom. Essas duas placas não eram compatíveis, ainda não são compatíveis com o desbloqueio 3.0. E é o que acontece. Então, existem outros métodos, que é SLK lá, daí eu desisti, que é muito chato de mexer com isso daí. E aí ficou parado aí o aparelho aqui, porque eu não conseguia fazer nada com ele. E saiu há um mês mais ou menos, na verdade saiu em maio, já março, sei lá, né? O exploit para Xbox 360. O exploit, ele no começo ele era bem devagar, hoje já é um pouquinho mais avançado. O problema do exploit é que ele demora muito para atingir o boot dele. Daí você deixa rodando o Guitar Hero, o Rock Band lá, ele ativa. Daí você consegue ler a NAND, você consegue rodar jogos através do HD externo. E isso facilitou muito para quem tem 2015, que o Xbox 2015 não tinha desbloqueio. Porque você não conseguia obter a CPU Key. Porque você conseguia ler a NAND e com a CPU Key você conseguia descriptografar a NAND para pegar algumas informações importantes como a CPU Key, a DVD Key, seria a CRBIN e a KBIN, né? Daí você conseguia criar uma LTU para rodar jogos paralelos. RGH para 2015 não existe possibilidade. Se você quer rodar jogos do 2015 no HD, você tem que fazer o exploit toda hora que você ligar o seu videogame. Se você desliga, ele perde o desbloqueio. Você vai ter que ir lá ativar e é um inferno fazer isso, é muito chato. E essa placa aqui, ela suporta o exploit também. Lembrando que para fazer o exploit é necessário o videogame estar na versão 17.559. Se ele estiver abaixo, ele vai congelar já na hora de apertar o A. Então, você deve atualizar. E o que acontecia com esse videogame aqui é que ele não tinha drive. Ele veio sem drive e estava abaixo da versão indicada. Como ele era um console bloqueado, para poder atualizar o videogame, para chegar na 17.559, era necessário eu atualizar o videogame. Então, daí eu preciso de um... Daí, como ele não tinha drive, eu tinha um outro drive e ele deixou atualizar. Drive de outro videogame que eu coloquei, ele atualizou. E aí ele chegou na versão que precisamos, que é a 17.559. Porém, esse desbloqueio ele é chato, o exploit é chato demais. E parecia, porque eu já tinha tentado 15 vezes. Mais de 15 vezes em outras oportunidades que eu tinha tentando fazer e não dava de jeito nenhum. E aí hoje eu tava sem muitas coisas para fazer. Então eu resolvi preparar novamente o pendrive. Eu achei até... Porque pegava em um aparelho, pegava no outro. E ele funcionou. Travou na primeira vez. Depois eu ativei e funcionou. Só que eu tive a infelicidade de tirar o HD. Ele bloqueou tudo. O videogame travou. Daí eu peguei, liguei e fiz de novo e fez. Rápido. Eu nunca tinha acontecido duas vezes seguidas assim, né? Então eu peguei, li a NAND dele. E peguei a CPU Key e a DVD Key. O que eu consegui fazer para esse aparelho aqui é colocar um drive do Slim para ele. Porque eu tentei procurar placas verdes aqui para fazer, não consegui. A placa do arcade eu não sei escrever direito, que eu sou meio burro nessas partes aí. Daí eu tinha uns monte de placa LTU branca aqui e eu escrevi. Eu aprendi como faz para fazer você utilizar drive do Slim no arcade, né? Daí eu consegui escrever uma placa LTU para rodar nele. Aí nesse caso aqui eu vou conseguir rodar jogos piratas no drive e jogos originais no drive também. E como é um drive do Slim, é mais fácil eu conseguir leitor para ele. Aí agora, é um drive do Slim
com a placa LTU. A placa verde deve estar também, porque eu não tinha nenhuma para fazer. Então, facilitou muito agora, né? E eu vou mostrar um tutorial de como fazer para vocês aí, como vocês fazem para você, caso você tenha um drive desse aqui. Um aparelho desse que não dá para fazer RGH. Eu acredito que ninguém faça RGH nesse aparelho, porque ele é bem zoado. Eu já não pego o arcade para fazer, porque ele é um aparelho que dá muito problema, ele para de funcionar. Você vai desmontar, ele começa a dar luz vermelha. Já perdi muito tempo mexendo com eles, dor de cabeça, não dormia direito. Então eu parei de mexer com esses aparelhos aí. Agora eu só faço para um amigo meu, já correndo e falo para a pessoa que esses aparelhos aqui eu não pego. Se você quiser deixar, é por conta de risco, porque já não mexo mesmo, porque esse aparelho é muito zoado. Ainda mais esses modelos aqui, que é mais antigo ainda. Tá correndo o risco de parar a qualquer momento. Na hora que tá desmontando, o pior é que ele não para. Você tá usando, ele não para. O problema é você desmontar ele, aí é que zoa. Então eu vou ensinar vocês daqui a um tempo. Lembrando que para isso precisa fazer o exploit. Para fazer o exploit tem que ter paciência, resiliência, né, que é chato demais. Eu não uso o exploit. Eu falo assim, cara, não compre pensando em usar o exploit, porque você vai ter dor de cabeça, vai passar raiva, porque para ativar o desbloqueio é chato. Então, você tem um 2015, faça um LTU, que é para rodar o CD pirata, porque o 2015... Na verdade, em 2024, no meio do ano passado, a Microsoft desativou a loja dela lá no Xbox 360. Você não conseguia comprar mais nada lá. Você não conseguia fazer nem o download do YouTube mais na Microsoft lá. Nem o YouTube nem Netflix. Só tinha acesso ao Netflix e ao YouTube quem tinha esses produtos comprados antes do fim da loja. Tem algum método de comprar as coisas aí com esse fim da loja aí, mas não sei como que é. Então, com esse exploit salvou demais os videogames 2015, porque os jogos originais você não estava encontrando e as lojas desativadas. Aí você faz o desbloqueio, aí gasta 150, você faz o desbloqueio, você roda o seu videogame e parece que o 2015 é melhor que os anteriores. A Microsoft fez uma revisão bem monstruosa no videogame, mudou posições e pontos, diminuiu o processador, eliminando alguns pontos cruciais para fazer o desbloqueio. O ponto C, que seria embaixo do processador, não tem mais, o processador é menor e o índice de defeitos de um console desse é bem menor. Você pega aí aparelhos que nunca foram desbloqueados, cheios de luz vermelha. A pior placa para videogame do 360 é a Trinity, que é a partir do Slim, a primeiro modelo é de 2010, 2011, a Trinity é um lixo de placa bosta, placa fraquíssima. Eu arrisco a dizer ainda que a placa Trinity é pior que a placa do arcade, que ela é uma bosta mesmo, com a placa lixo, é a mesma placa quase. Então, a placa do Xbox não é muito bom, na verdade, no geral, né? Mas a placa Trinity é zoadíssima mesmo. Então eu vou ensinar vocês a como vocês fazem para isso. Lembrando que o exploit é obrigatório você ter. Você precisa saber a sua CPU key. Sabendo a CPU key já era. CPU key, né? Você precisa de DVD key, já aqui um drive para ela e já era. É isso aí, até logo.